talking about the encounters with God. E como a gente sabe, a gente está num tópico de pessoas que tiveram encontros com Deus. And today is the third sermon of the series. E hoje é o terceiro domingo que a gente vai estar falando sobre isso. So we learned about the encounter of Jesus and Zacchaeus. E a gente já falou o encontro de Jesus com Zaqueu. And Gideon with God, with the Son, pre-incarnated Son. Which one? Com o filho pré-encarnado, Com o filho, o Gideão. Yes, and today we are going to speak. E hoje? I will not say. Surpresa. I will invite Brother Luciano to come up here. O Luciano nos contará. Então, pode vir, Luciano. And we are going to pray for him. Okay, help me to pray for Luciano. Então vamos orar pelo Luciano, This blessed brother here. nosso irmão abençoado. Lord, we thank you. Thank you for your word. Pai amado, nós lhe agradecemos pela sua palavra. We thank you because so far you are the one who has been feeding us here, Nós lhe agradecemos que o Senhor é aquele que está nos alimentando, and that you have spoken to our hearts que o Senhor falou com nossos corações, throughout all those passages that we've been learning here, com todas as passagens que nós estamos aprendendo aqui, all the encounters that we were learning and reading. todos os encontros que nós já vemos. But above all things, Mas acima de tudo, we want to have an encounter with you, Lord. nós queremos ter um encontro com você, com We o want to Senhor. have a real encounter with you. Nós queremos ter um real encontro com o Senhor. So please reach us out with your mercy, Então nos alcance com a sua with misericórdia, your word, com a sua palavra. feeding our hearts, our souls here Então, today. nos alimente a nossa alma, nossos corpos hoje. Use the life of Brother Luciano one more time to us. Usa a vida do Luciano mais uma vez. That every prayer that he made while he was preparing this message, E que cada oração que ele fez quando estava preparando a mensagem que será that you dita, can show us here that you have listened to que o those. Senhor nos mostre que o Senhor ouviu as orações, Be here a channel in your hands que use ele como um canal nas suas mãos, to speak to our ears today, para falar com os nossos ouvidos to hoje, feed our hearts and our para nos souls. alimentar nossos corações Change e our almas. hearts as always, change our minds. Nos mude nossos corações e nossa mente. Don't let us walk out this room in the same way that we walked in, Não nos deixe sair dessa sala da mesma forma que entramos, but make us leave this room mas nos faça deixar essa sala shining the light of Jesus Christ. brilhantes como a luz de Jesus. That's our prayer to you, Lord. Essa é a nossa oração para o Senhor. In Em Jesus' nome name de we pray. Jesus. Amém. Amen. Amém. Amém. Hoje, Oh, you're fancy today. não. Tá chique. Graça e paz, igreja. Grace and Peace Church. Como o Renan já falou, hoje vamos dar continuidade à série de sermões sobre encontros com Deus. As Renan already mentioned, we're gonna keep talking about the people who had such an encounter with God. E antes de começar, gostaria de agradecer a irmã Amanda, porque ela indiretamente passou o versículo inicial desse sermão. And before I start, I'd like to thank the sister Amanda over there, because if you are here last Sunday, when she was preaching, she already shared one of the main sermons that we're gonna verses that we're gonna talk today. Indiretamente, ela me passou esse versículo porque, como se lembra, ela falou sobre Zaqueu Because as we remember, she was speaking about Zacchaeus, e ela citou um versículo lá de Jeremias que dizia assim: busquem e me acharão. and she shared a verse from Jeremiah, which say, "If you seek me, I will reveal myself to you." Só que imediatamente, quando ela compartilhou esse versículo, veio-me outro versículo à mente. But right after she shared with us such a verse, another verse came into my mind, Que está lá em Romanos 10, 20. which is going to be in Romans 10:20. Diz assim: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam de mim. I was found for the ones who are not seeking me. I revealed myself for the ones who did not ask for me. O que significa que a pessoa desse encontro é alguém que não procurava Deus, Which means that the person that I'm going to talk was not seeking God. mas Deus, em sua infinita misericórdia, se revelou a essa But pessoa. God, in His infinite mercy, revealed Himself for such a person. Esse encontro espetacular encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 4. And we're going to find such a person, such encounter in John chapter 4. Acredito que todo mundo já sabe de quem se trata, certo? Probably you already know of the person that I'm gonna talk. Sim, vamos falar da mulher samaritana. Yes, we're going to talk about Samaritan woman. Então a gente vai ler aqui uma passagem longa, vai ser João capítulo 4, de 1 a 26. So it's quite long passage that we're going to read. So John 4, verses 1 to 26.
Então a gente vai estar lendo só em inglês aqui, porque não teríamos tempo de repetir nas duas línguas. Due matter of timing, we're gonna just be speaking in English such a verse. Mas eu peço que vocês acompanhem aí na linguagem de vocês. But of course, you can check in your own language. So let me read in English here. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although, in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near to plots of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Will you give me a drink? His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Because Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Sir, the woman said, you have nothing to draw with, the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from itself, as did also his sons and his livestock? Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirsty. Indeed, the water I gave them will become in them a spring of water welling up the eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go, call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, You're right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim the place to where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in the truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in the truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am he. Amém. Bom, como vimos aqui no relato que acabamos de ler, certo? So as you could just see in this Bible passage, era em torno de meio-dia, Jesus estava à beira do poço. So it was about noon, and Jesus was there in the well of water. Ele estava cansado, He was com tired, sede. thirsty. Ele estava exausto devido à viagem que ele havia feito de da Judeia até Samaria. He was pretty much tired because it was a long trip. Era algo em torno de 32 quilômetros. Just to give you a context, he probably walked around 32 kilometers. E não era simples 32 quilômetros, era muitas subidas e descidas. And not like plan, you know, he had to go up, go down, go up, go down. Por isso aqui o texto relata que ele está cansado e com sede. That's why the Bible is telling us that he was tired and thirsty. E essa é uma das muitas passagens bíblicas que podemos observar a humanidade de Jesus. And this is among
plenty of other Bible passages that we can see humanity from Jesus. E é um contraste interessante, porque se olharmos aqui nesse mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 3, It's an interesting contrast because if you keep in the same gospel, there in John 1, verse 3, vai dizer assim: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. all things were created through him. Without him, nothing would exist. Então temos aqui o Criador de todas as fontes, todos os rios, So now we have the creator of everything, todas as fontes de água da terra, all the sources of waters from the earth and so on, se humilhando e pedindo água para uma de suas criaturas pecadoras. humiliating himself for a sinner. E é um contraste interessante aqui, é incrível que podemos observar nesse Evangelho de João as duas naturezas de Jesus. And this contrast is very interesting that we can see in the Gospel of John because we can see both natures of Jesus, Jesus, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. which are Jesus were truly man and truly God. E essa é uma doutrina essencial para a nossa fé. And this doctrine is essential for our faith. Tire uma dessas naturezas e a nossa salvação não será possível. If you remove any of these natures, all the salvation is gone. Tire sua natureza humana e não teríamos mais um representante perante Deus. If you remove the human nature, we're not going to have someone like us representing us to God. O homem pecou, o homem tem que pagar. The man sinned, the man must pay. Agora, tire sua natureza divina Now remove this divine part of Jesus. e terminaríamos com um sacrifício incapaz de pagar a nossa dívida infinita com Deus. In the end, we're going to have a sacrifice which will not be enough. Vocês já pararam para se perguntar como é possível um homem sofrer por poucas horas naquela cruz Did you already think about it, that how was for a man to suffer just for a few hours in such a cross e mesmo assim salvar uma multidão de pessoas que crê nele? and still save a lot of people, and the only thing that you have to do is believe in him? Deixa eu perguntar de novo, Let me ask you again, porque essa é a pergunta, é o coração do evangelho. because this question, this ask is the key of the gospel. Como é possível um homem sofrer poucas horas? How it's possible a man to suffer for just a few hours? Ele sofre a ira de Deus por algumas horas daquele dia. He suffered the wrath of God for some time in that day, Depois ele morre and then he died, e ele salva uma multidão de pessoas que crê nele. and still he saved every single one who believed in him. Já pararam para se perguntar como isso Did é you think possível? about it already? A resposta está no seu valor. So the answer for such a question, it is in his value, in Jesus' value. O próprio céu não é tão valioso quanto Jesus. If you think about it, even the skies is not valuable as Jesus. O fato é que Jesus é a coisa mais valiosa que tem no céu. Jesus, for sure, is the most valuable thing that we have in the sky, in the heaven. Pegue todos os anjos que tem no céu, todas as criaturas que lá habitam. If you get every single creature that we have in the heaven, like angels and any other creature, Todos os santos redimidos. all of them, all creatures. Multiplique isso por milhões e milhões de vezes. If you multiply all of those creatures by million of times, E o valor disso seria como uma gota num oceano comparado à excelência e o valor de Jesus. still the result will be just like a drop of water in an ocean if you compare with Jesus. E esse é nosso Jesus. And that's our Jesus. E aqui temos ele. And here we have him. Está sozinho na beira do poço. He's alone in the well Seus discípulos tinham ido comprar comida. because his disciples was there buying some food. Como homem, ele estava cansado e com sede. So as man, he was tired and thirsty. Mas como Deus, ele estava numa missão. But as God, he had a mission. Temos um contraste interessante que também, se você olhar o capítulo anterior do Evangelho de João, temos o encontro com Nicodemos. But we also have another type of contrast here, because if you read one chapter before in the same gospel, we're going to see that Jesus had an encounter with Nicodemus. E essa mulher é totalmente oposta a Nicodemos. And this woman is completely different if you compare with Nicodemus. Nicodemos é um homem, ela é uma mulher. To start, Nicodemus was a man, she was a woman.
Ele era judeu, ela samaritana. Nicodemus, a Jew, she was a Samaritan. Nicodemos busca Jesus, Nicodemus was seeking Jesus. mas ela não busca Jesus, é Jesus que busca ela. She was not seeking Jesus. Jesus was seeking her. Nicodemos era fariseu instruído Nicodemus was educated, e ela era ignorante. and she was ignorant. Isso é para mostrar que Jesus veio para todo tipo de pessoa. That is to show that Jesus come for every single person. Não importa se você é como Nicodemos It doesn't matter if you're like Nicodemus ou como essa samaritana adúltera, or this Samaritan, adulterous Samaritan woman. Jesus veio para todos. Jesus come for everyone. Não só para todos, mas todos precisam de Jesus. Not for everyone, but everyone actually needs Jesus. Se você é como Abraão, o pai da fé, If you're like Abraham, the father of faith, ou se você é como Raabe, a prostituta, or if you are like the prostitute Rahab, ambos precisam de Jesus. both needed Jesus. Então temos aqui no verso 7, como o texto descreve, a mulher samaritana aparece lá no poço. So we have in the verse 7, the woman Samaritan shows up. E duas coisas já nos chamam a atenção. And two things got our attention. Primeiro, que ela estava sozinha. First, because she was alone. Segundo, que ela fazia isso no horário mais quente do dia. Second, because she was doing that in the hottest time of the day. Gostaria que vocês lessem um versículo para mim que está lá comigo, que está lá em Gênesis 24:11. So, for example, we can read a passage from Genesis chapter 24, verse 11, Que vai dizer assim: which says, Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. in the afternoon, when the women used to go out to seek water, he made camels knee in the well that was there out of the city. Então a gente vê aqui que não seria comum essa mulher estar ali no horário mais quente do dia e sozinha. So we can see that it's not common, would be uncommon to see such a woman in such a time. Mas por que ela fazia dessa forma? But why she's doing this? Bom, certeza a gente só teria se perguntasse para ela, né? Of course, if you want to have 100% sure, we should ask her. Mas a interpretação mais aceita é que But the most acceptable interpretation is devido a seu histórico imoral, because her immorality, ela devia ser uma pessoa subjugada naquela cidade. she's probably the person that people were rejecting her. Ela devia ser escória ali da sociedade. So she was a slag of society. Provavelmente as pessoas julgavam ela. So for sure, people are judging her. Provavelmente as mulheres, ao verem, escondiam os maridos dela, considerando o histórico dela. There are a good chance that other women, when saw her, these women would hide her husbands. Mas independente do motivo, But independent of the reason, ela estava na hora exata e no local exato que Deus determinou para ela she estar. was in the right place in the right time. Então, logo quando ela aparece, Jesus já aborda ela. So when she shows, Jesus already start to talk to her, Ele vai quebrar o protocolo e pedir água para ela. and he already breaks a protocol O que because he asks deixa for ela, water, o que deixa ela surpresa. Ela não estava esperando isso de Jesus. and that made her very surprised. O verso 9 aqui vai nos dar um adendo. Ele vai dizer o seguinte: And the verse 9 is going to tell us the following. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Because the Jews did not get along with the Samaritans. Mas no original não quer dizer simplesmente isso. But in the original, it's not going to say only this. Isso, na passagem, da forma que foi escrita em grego, vai dizer que os judeus não comem nos mesmos utensílios que os samaritanos. If you see in the Greek, for example, the Jews will not even eat using the same stuff as the Samaritan. Então esse é o motivo da mulher ficar surpresa. So that's the reason why she got so surprised. Basicamente, ela está dizendo para Jesus: Essentially, she's saying to Jesus, vocês judeus não comem nos mesmos utensílios que nós. Como você quer beber água da minha garrafa? you do not touch or eat in the same stuff as us Samaritans. Why do you want to share some water with me? Chama atenção também o fato dela ser mulher. Another thing that got our attention is because she's woman. Porque um judeu normalmente não iria falar com uma mulher em público. Because a Jew normally will not speak with a woman in public. E chama mais atenção ainda, And another thing got my attention.
que Jesus conhece todo o histórico pecaminoso dela is that Jesus know her very deeply. She knows about every single sin of her. e mesmo assim ele não se importa e se engaja na conversa com And ela. still, for him, it kind of doesn't matter. Keep talking to her. Que exemplo o mestre nos deixa aqui? What example that master is teaching us. Ele não chega para a mulher julgando ela e perguntando: "Ei, arrependa dos seus pecados." He's not going to her saying, judging her and asking her to repent of her sins. Ele vai conduzir a situação de maneira indireta, com muita misericórdia e paciência. He essentially uses strategies of mercy. Quem dera se a gente tivesse o mesmo valor pelas almas perdidas como ele tem. Wish us have the same approach with the non-believers that Jesus is having right here. Então, após ela estar surpresa com a abordagem de Jesus, So after she got surprised with such approach of Jesus, Jesus vai inverter a situação agora. so Jesus make things upside down. Ele vai passar de alguém que estava pedindo a ela água He comes from a person who was asking for water. e agora passa a ser a ele que tem a água que ela precisa. Now he's the person that he has the water that she needs. É isso que ele diz lá no verso 10. That's what we can see in the verse 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Where is it? Just translate. Yeah. If you knew the gift of God and who is asking you water, you would have asked the water, and I would give you the living water. Mas o que será que Jesus está querendo dizer aqui com dom de Deus, água viva? What that means, like what is gift of water and what is living water? Bom, acredito que Jesus está falando para ela que se ela soubesse quem ele tem a vida eterna para dar a So ela. essentially, Jesus is telling her that if she knew who he was, he could say that he has the eternal life for her. E a única coisa que ela precisava fazer era pedir isso. And the only thing that she had to do is ask. E por que eu penso dessa maneira? And why I think like this? Primeiro, que vida eterna é um dos assuntos mais discutidos aqui no Evangelho de João. First, because eternal life, it's one of the main topics in the Gospel of John. Vida eterna e seus sinônimos aparecem no mínimo 19 vezes aqui nesse livro. Eternal lives, just to give you a context, will appear at least 19 times in your synonyms in the same Gospel. Mas falando de dom de Deus, talvez tenha uma passagem que nos dê mais clareza a respeito do dom de Deus. But talking specifically about gift of God, there's a passage that maybe is going to explain for us a bit better, Temos lá em Romanos 6:23. which is Romans 6:23. Diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Because the salary of sin is death, but the free gift from God is the eternal life in Jesus Christ, our Savior. Então, após Jesus oferecer a vida eterna, essa água para a mulher, So after Jesus offered such a eternal living water for her, percebemos agora que ela sai de uma pessoa surpresa para uma pessoa, e agora ela começa a ter sarcasmo e menosprezar Jesus. now she's not like surprised anymore, but now she's gonna be like a bit sarcastic. Yes. Basicamente, ela vai dizer: Essentially, she's gonna say, segundos atrás era você que estava me pedindo água. a few seconds ago, you are the one asking me water. Agora você veio me oferecer uma água viva. Now you are offering us some kind of water, a living water. Você não tem nem com que tirar essa água. How are you gonna take this water out from the well? Quem você pensa que é? Who do you think you are? Tanto que ela cita: você acha que é maior do que nosso pai Jacó? Do you really think that you are greater from our father Jacob? Provavelmente essa mulher estava pensando: esse homem é maluco. Probably she's thinking that Jesus was crazy. Ou ele tá, porque o dia está muito quente, caminhou muito, ele está delirando. Or because he was so tired that he was thinking many Já crazy está com things. insolação forte, está falando coisa com coisa. Let's say the sun was making a big impact in his mind.
Mas nosso Senhor, ele tem muita paciência, suporta esse sarcasmo, essa indiferença dela. But our Lord has many patience, and he was supporting all this sarcasm from E o her. que seria de nós se não fosse a paciência dele? And let's be honest, what could be from us if this is not this patience that God have? Então, nos versos 13 e 14, ele vai continuar. And then we keep in the verses 13 and 14. Então, ele vai dizer: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Who drink from this water, the water from the well, will have thirst again. But the one who drinks the water that I can offer will not be thirsty anymore. Basicamente, ele está falando para ela: Essentially, he's saying, você tem uma sede espiritual. you have a spiritual thirsty, E esse mundo aqui é incapaz de saciar essa and sede. this world is not capable to make it done such a thirsty. Prosperidade não vai resolver esse problema. Prosperity will not make it done. O emprego não vai resolver essa Or sede. a better job, for example. Qualquer prazer nessa vida não vai saciar essa sede. Any kind of pleasure will not make done such a E thirsty. ele fala para ela: eu sou o único capaz de saciar essa sede. Because Jesus is saying that he's the only one capable to do so. E essa fonte que eu disse que vai jogar para a vida eterna, And such a source that I mentioned that is gonna run all of this eternal life, basicamente é meu espírito, it is the Spirit, que quando habita naquele que crê em mim, which is the one that, in the case that the one who believes in Jesus, vai produzir vida para uma eternidade. the one that believes in Jesus, the Spirit will do well when done. So this will create the eternal life. E vocês, já têm essa água viva? And the question is, do you have such a living water? Porque de acordo com o texto aqui, se a gente não tem é porque a gente não está pedindo. Because if you see what the Bible is telling us, if you don't have it, it's because you're not asking. Em Tiago vai falar: vocês não têm porque não pedem. And we can see in James that James will tell the same thing. You don't have it because you are not asking. Aí, após Jesus falar isso, percebemos que a mulher não entendeu nada que Jesus falou. And after Jesus made all of these explanations, we can see that the lady did not understand anything. E ela vai dizer assim: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. So then she replied, asking for such a water because she don't want to go there in such a well once again to take out water. É uma mente carnal, é o mesmo problema que Nicodemos tem. It is like a flesh mind, similar with Nicodemus. Se vocês lembrarem da conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Because if you remember such a conversation with Nicodemus, Jesus is telling him that he needs to reborn. E Nicodemos vai falar: como assim? Como pode um homem velho que nem eu nascer de novo? And he did not understand because he was an old man. How could he reborn? Aliás, essa é a situação de todo mundo nesse evangelho. Actually, in this gospel, this is the same situation for every single one. Ninguém entende Jesus. Nobody understands Jesus. Mais à frente ele vai falar que tem uma comida para comer que eles não conhecem. A bit further in the gospel, he's going to say that he has a type of food that for the ones who eat, Eles não vão entender. okay, for the ones who eat, they will not be hungry and they will not understand as well. Depois, lá à frente, ele vai falar que é o pão da vida. Ninguém vai entender quando ele falar isso. Like, for example, a bit further, he's also going to say he's the bread of life and nobody's going to understand it. Ele vai falar que quem comer da carne dele não pode ter a vida eterna. He also is going to say that the ones who eat from his flesh will not have such eternal life. E o pessoal vai ficar: como pode o homem oferecer a carne dele para a gente comer? And people are thinking, how can a man offer his own flesh for someone else? Esse é o problema da mente carnal, como está escrito lá em 1 Coríntios 2,14. That's the problem of a kind of flesh mind that we can see even in Corinthians. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. So 1 Corinthians 2:14. The ones who doesn't have a spirit do not accept things coming from the spirits. It looks like craziness. They are not capable to understand, they're not capable to understand because they are not spiritually. Yeah. Aí agora o diálogo vai prosseguir, Now let's keep going in the conversation.
E agora vamos entrar numa etapa muito fundamental na conversão de qualquer pecador. Now we comes for a fundamental part of any conversion for any non-believer, Que é a convicção do pecado. which is the conviction of the sin. Se Jesus parasse aqui a conversa com ela e falasse, me aceita, ora para mim fazer parte da sua vida e encerrar a conversa ali, If Jesus stopped right here and say, just accept me and you're gonna be saved, terminaríamos com uma conversão falsa, uma conversão incompleta. would be actually ending with a false conversion. Porque lembrem, a fé tem que ser acompanhada de arrependimento. Because as we know, the faith comes together with the repentance. Por isso que agora Jesus vai gentilmente levar ela à convicção do seu pecado. Now Jesus goes to the step to gently make her understand about her sins. E ele faz isso com muita maestria. And he does that very, very well. Ele vai dizer para ela, vai e chame seu marido. He just replies her, go there and call your husband. Primeiro que ele já conhecia o passado dela, ele não precisava fazer essa pergunta. Let's be honest, this is Jesus, right? So he already knew everything from her. Mas ele precisava mostrar ela para ela mesma. But he had to show her to herself. Por isso que é importante, antes de você conhecer a Deus, você vai conhecer você primeiro, o seu estado pecador. So it's very important before we know God, we understand who we are. Para você entender que precisa de um Salvador, você primeiro precisa entender que está perdido. Because before we need a savior, we need to understand that we are lost. Então é isso que Jesus vai fazer aqui. This is what Jesus is doing. E quando Jesus faz essa pergunta para ela, vai e chame seu marido, And when Jesus is doing such a question about bring your husband, já vimos que ela ficou surpresa, depois foi sarcástica. let's say she was surprised and then sarcasm and then É muito importante nesses encontros notarmos a reação das pessoas. because why I'm saying this? Because it's very important to understand the reaction of the people in such a conversations. E no momento que ela ouve essa pergunta, acredito que agora o sentimento que ela tem é medo. And when she hears such a question, the feeling that comes to her is fear. Mas não é qualquer tipo de medo. But it's not like any ordinary fear. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem tem medo do escuro? If I ask you who is afraid of darkness, Talvez você acharia, uma pergunta boba. maybe you're gonna think it's silly. Mas é uma pergunta que a gente acaba se deparando no decorrer da vida. Não é But- totalmente estranha. But at some point of the time, somebody can ask you that. So it's ordinary kind of fear. E agora se eu perguntasse para vocês, você tem medo da luz? But if I ask you, do you have afraid of light? Talvez você esteja pensando, que pergunta mais tola é essa? Quem tem medo da luz? You will not understand such a question because who is going to be the one that is afraid of light? Mas será mesmo que não existe esse medo da luz? But do you really think that maybe there's no one that has such a afraid of life? Convido light? vocês a ler. Desculpa. Convido vocês a lerem comigo João 3:20. So let's go now for John once again, 3:20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. The one who does evil hates the light. The light will not even come closer. They will be afraid of their work. They will be afraid that their work will be presented. Eu lembro que um dos maiores medos que eu tinha era ler a Bíblia. I heard from my testimony. I remember that I had afraid to read the Bible Porque eu sabia que ela ia confrontar meus pecados, because I knew that the Bible would confront all my sins, todos aqueles segredos escondidos que eu tinha. every single secret that I had. Eu sabia que aquilo ia ser trazido à tona. They would just appear in front of me. E acredito que esse é o tipo de medo que ela está tendo aqui quando Jesus faz essa pergunta para I ela. truly believe this is the type of fear that she's having at this moment after Jesus asks about her husband. Então, ela vai dizer, eu não tenho marido, And she replies, I don't have a husband, o que era certa verdade, certo? which was kind of truth, Mas não totalmente a verdade. but not actually a truth. Basicamente, ela está usando uma verdade para contar uma mentira. She's essentially hiding a lie using a truth. Ela está tentando evitar ao máximo chegar naquele ponto delicado da vida dela. She's trying to defend herself to not expose such a issue that she had.
Mas Jesus vai gentilmente guiando ela lá para onde ele precisa levar. But Jesus gently was guiding her for such a situation. Então, nos versos 17 e 18, ele vai demonstrar conhecer toda a vida dela. So in the verses 17 and 18, he's gonna show for her that he knows her deeply. Ele vai falar, certamente, o que você falou é verdade. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. And he's gonna reveal for her that he knew that she already had 5 husbands, and the man that she had right now is not her actually husband. Agora ela está descoberta. So now everything is revealed. E um parênteses aqui. And just one parenthesis. Fica bem claro nessa passagem aqui que o simples fato de morar com alguém não constitui casamento. It's very clear in such a passage that the simple fact that you are living with somebody else is not the same thing as marriage. E qualquer relação sexual fora de um casamento entre o homem e uma mulher And as every single kind of relationship between woman and man, é adultério. it is adultery. Bom, então vimos aqui que Jesus vai aos poucos quebrando o coração dela e abrindo caminho para a água viva que precisa entrar no coração dela, mas ainda estava fechado para essa água viva. So we can see that Jesus is like a baby steps mode is breaking her resistance. E agora a conversa vai tomar um rumo totalmente diferente. And now we have a change in the direction of such a conversation. É uma mudança bem drástica. It is a quite big change. Vai sair do assunto do adultério e vai agora para o assunto adoração. We're not going to be talking about adultery anymore, but we're going to be talking about worship. Então, basicamente, observando o texto, eu vejo pelo menos 2 possibilidades para a mulher tentar direcionar a conversa para esse assunto de adoração e sair do adultério. So here we have 2 possibilities for the reason of why the woman's trying to talk about worship instead adultery now. O primeiro seria ainda motivado por aquele medo. The first possibility might be because she was guided by the fear that we talked before. E ela queria evitar ao máximo ficar nesse assunto bem delicado e doloroso da vida dela. Because she would like not to be exposed. Seria mais ou menos assim, já que o Senhor falou do meu adultério, aonde devemos adorar a Deus? Aqui ou em Jerusalém? So essentially what she could be saying is, okay, you are talking about because I'm adultery, so where should I go and make peace with God? Talvez vocês já estiveram conversando com alguma pessoa, tentando mostrar Deus para ela, tentar trazendo ela para Jesus. Maybe you have such a situation that you are talking with somebody else, a non-believer, and you are trying to make this person accept Jesus. Você está encurralando ela com o evangelho. And you're there using your strategy. E de repente a pessoa lança perguntas do tipo: And then the person is going to reply with such a questions. Tá bom, o que você acha do casamento homossexual? What do you think about the homosexual relationship? Ou como quem que nunca conheceu Jesus vai ser salvo? Or another question, the people who never heard about Jesus, how they could be saved? Seria mais ou menos o tipo de atitude aqui. Ela está tentando direcionar o foco da conversa que ela está encurralada. Ela quer sair dessa armadilha. It's like what we have in here. She's trying to leave such a trap. Agora, uma outra possibilidade There's another possibility. seria que, logo após ela ser convencida do seu pecado, Right after she's convinced by her sin, ela sente o peso da sua culpa, she can feel how heavy is the sin on her, ela está desesperada, and she gets desperate. ela precisa se reconciliar com Deus, She needs to make peace with God. e ela sabe que é uma questão de adoração. And she knows that she needs to worship God. E como ela viu, Jesus era um profeta, And as we can see, she called Jesus as prophet. então ela vai perguntar: onde eu devo adorar a Deus? Aonde eu devo ir para me reconciliar? Aonde eu devo ir para pedir perdão? So she asks her, where should I go and make peace with God? Jerusalem, maybe, other place? Aonde eu devo ir para oferecer sacrifícios em meu favor? Where should I go to make a sacrifice in my favor to God? Bom, independente da motivação dela ter feito essa mudança na conversa, It doesn't matter actually what kind of those possibilities are true. o fato é que ela entende a adoração por algo muito superficial. The fact is, she's not actually understanding deeply what worship is. Ela trata a situação totalmente externa. Onde é? Aqui em Samaria ou Jerusalém? She's talking about something very external, you know. I need to go to Samaria, I need to go to Jerusalem.
E às vezes é o mesmo tipo de armadilha que caímos, certo? And it might be the same kind of trap that we are following. Às vezes a gente fica pensando muito, qual que deve ser o estilo de música que o grupo de louvor tem que tocar. Maybe sometimes we are thinking too much like, what kind of type or style of music should we sing here in the worship? Será que eu devo ficar erguendo minhas mãos ou batendo palmas? Should I maybe from there to clap or raise my hands? Claro que tudo isso faz parte da nossa expressão de adoração a Deus. Of course, all of this is part of how can we express our feelings in our worship to God. Mas tem que ir muito além disso, certo? But it needs to go deeper. Bom, e a resposta que Jesus vai dar é que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. And the answer that Jesus is going to say is that the Father is seeking for worshipers in spirit and truth. Mas o que seria então buscar a Deus em espírito e em verdade? So now the question is, what would be seek God in spirit and truth? Talvez você tenha o entendimento que eu devo adorar a Deus com sinceridade, de coração. Maybe your understanding is that you need to worship God truly from your heart. O que realmente é um ponto de verdade. Which is actually É the isso truth. também. It is also this. Mas vamos tentar entender isso à luz da palavra de Deus. But let's try to get such an answer from the Bible. O próprio Senhor vai nos dar pistas sobre isso nesse mesmo Evangelho de João. In the same gospel, Jesus is going to give us some tips to answer such a question. Por isso que é importante quando você está lendo uma passagem e você quer entendê-la melhor, That's why when we are reading such a passage, muitas vezes as respostas vão estar no próprio livro. it's important to understand that the answers for our questions will be in the same book. Talvez você lê alguns capítulos anteriores e outros posteriores. The answers will be in the Bible, maybe before, maybe after, maybe in another book. Muitas vezes você vai achar a resposta sim, mas às vezes é necessário em outro livro também. And sometimes you can go to another book to find the answer, but will be in the Bible the answer. Mas o que seria então adorar em espírito? But what would be worship in spirit? Jesus vai dizer na conversa com Nicodemos, lá em João 3. So Jesus is going to say in John 3, when he was talking to Nicodemus, Nos versículos 5 e 6, the verses 5 and 6, ele vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A chave está aqui. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. I'm telling the truth. Nobody can enter in the kingdom of God if they do not born in water and spirit. The ones who born in flesh is flesh, but the ones who born in spirit is spirit. Então, de volta ao nosso assunto, adorar a Deus em espírito e em verdade. So coming back to our topic, worship God in spirit and truth. A primeira coisa é você precisa nascer de novo. The first thing that you need is reborn. Você precisa nascer do Espírito. You need reborn in spirit. Você precisa crer no Evangelho e ser feito nova criatura. You need to believe in the gospel, and then you're going to be reborn as a new creature. Adoração é para salvos. Worship is for the ones which are saved. Por isso que a gente pode fazer uma conclusão que adoração e salvação são sinônimos, não tem como separar um do outro. That's why we can also have the conclusion that salvation and worship, they are synonyms. Agora, o que seria em verdade? Lembra? Adorar em espírito é em verdade. And now talking about in truth. Jesus vai dizer lá em João 14:6. In the same gospel, but now in this chapter 14, verse 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. I am the way or the path. I am the truth and the life. Nobody came to the Father without through me. Basicamente, Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Essentially, Jesus is telling us in this passage. Não nessa daqui, mas em adorar em espírito e em verdade. Okay, in the passage that we mentioned about you need to worship in truth and spirit. Jesus está dizendo, você não vai adorar o Pai aqui nesse monte em Samaria, você não vai adorar lá em Jerusalém. So Jesus is telling us that you're not gonna adore and worship God in Samaria, in Jerusalem, and other place. Você não vai a Meca, você não vai a Maria, você não vai a... You're not gonna go for Maria, right? Yes. Mary or a Mecca and so on. Você não vai a Mohammed. You're not go for Mohammed. Jesus está dizendo, você vem a mim para adorar o Pai. Jesus is telling very clear, to worship God, you come to me.
Somente em Jesus é possível a adoração. Only in Jesus it's possible to adore, to worship God. E diante dessa verdade, And when we face such a truth, e considerando o nosso contexto cultural aqui da Polônia, and understanding the context that we live here in Poland, qual seria a sua reação ao ter uma conversa com um amigo descrente? how would be your reaction when you are having a conversation with a non-believer friend? Talvez ele seja muçulmano, testemunha de Jeová. Maybe he's Muslim or any other religions. Aí você vai se deparar com perguntas inevitáveis que vão aparecer. And yes, there are some questions that are inevitable. They will be raised. Quando ele perguntar, mas When he mesmo asks, sendo de religião diferente, será que eu não adoro a Deus? like, for example, even I am not from the same religions as you, but I'm still worship God. Será que o simples fato de eu buscar a Deus com sinceridade, eu não estou adorando a Deus? Maybe they can ask the simple fact that they are worship God truly, it's not enough. Será que mesmo eu viver numa vida justa e reta, eu não vou ser salvo? Maybe they can also say, but I'm living a fair life. I don't do anything wrong. Qual seria a sua resposta? What would be your question for such a your answer for such a question? Será que você diria, veja bem, é uma situação difícil, We can say, oh, that's a tough situation. o importante é buscar a Deus com sinceridade, de coração. Maybe your answer will be, no, what matters is seek God very truly from your heart. Será que era essa a sua resposta? That would be your answer, maybe? Ou seria aquela resposta que está lá em Atos 4:12? Or we could use the Bible to answer it in Acts 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. There's no salvation in any other, because below the heavens there's no other name given to the man that we could use to save. Então, voltando ao nosso encontro, So coming back to the encounter with the Samaritan woman, após Jesus explicar para ela sobre os adoradores que o Pai procura, after Jesus explaining the type of worshippers that God is seeking, ela ainda vai falar, quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso. she replies, oh, when the Messiahs come, he's going to explain that for us. E aí Jesus faz uma das revelações mais incríveis nesse evangelho. And then Jesus made one of the most powerful revelations of such a gospel. É a única vez que ele vai dizer direto da sua boca, com palavras bem claras, It's actually the only time that Jesus is going to say he's going to say with his mouth that. ele vai dizer, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. He's going to say that he is the Messiah. I am the one speaking to you. E claro, Jesus também deixou claro em muitas outras passagens que ele é o Messias, Of certo? course, that we have many passages that Jesus made clear that he was the Messiah. Mas essa daqui é muito especial. But this one is special Foi a vez mais clara que ele falou isso saindo da sua boca. because this one was really direct to the point coming through his mouth. E o mais incrível é que ele não fala isso para o rei de Israel. And important to notice that he's not telling this to the king of Israel Ele não fala isso para nenhuma autoridade, or for any kind of authority para nenhum líder religioso, or any kind of religious leader. mas ele vai falar isso para uma samaritana adúltera. But he says this for a sinner Samaritan. É muito incrível isso. It's really powerful. Logo após Jesus dizer isso, After Jesus says those things, já podemos notar na mulher, o encontro vai acabar e já podemos notar os primeiros frutos da salvação dessa mulher. we already can notice that she was changed. Os versos mais abaixo vão dizer que ela larga seu pote The next verses will tell us that she will drop the jar e vai sair correndo para a cidade contar a notícia que ela encontrou o and mestre. she's gonna run fast to her town. A coisa mais importante para ela agora era falar do encontro que ela teve com o Messias. Because from that point now, for her, the most important thing was to share her encounter with the Messiah. Carregar aquele jarro ia atrasar ela não podia se atrasar. Era a let's- primeira coisa que ela tinha que fazer. And let's think, such a jar would be a problem, so she dropped it. E vamos ser sinceros, qual foi a última vez que a gente teve a mesma empolgação pelo Senhor? And we can think, when was the last time that we had such a rush to talk about Jesus? Às vezes a gente tem um emprego novo,
ganha um diploma, compra algo novo, uma casa, sei lá. Maybe we have something, something impacting our lives, like a new car, a new home. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair contando para os nossos amigos, para os nossos familiares. And the first thing that you're gonna do is to share such information, such a news with our friends. Mas com as coisas de Deus, muitas vezes a gente deixa isso. But related things about God, sometimes we don't do the same thing. Então, após esse encontro acabar, So after this encounter is done, ela vai para, já falamos que ela sai correndo para essa cidade. as we talked before, she was running to her city, E lá nessa cidade, os frutos da salvação dela ainda se tornam mais evidentes. and we can see the fruits of salvation on her very clear. Que ela chega na cidade falando para todo mundo: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Because she comes to the town and she says, come to see, and she wants to talk about her encounter with the Messiah. E pensa um pouco no povo dessa cidade. And let's think about now from the other people from the town standpoint. Peraí, eles já conheciam todo o histórico dela. Those people already knew her. E ela chega falando: venha ver o homem tudo que eu tenho feito. And she goes out and say, comes to see the man and everything that was done. Peraí, eu conheço o seu passado, por que isso está te deixando tão alegre? And the people from such a town could answer, but I know your past. Why you're so happy? Então a gente já consegue ver que aquilo que antes era motivo de dor e sofrimento para ela, But we already can see a change because the reasons of all her sadness, agora se tornou seu testemunho. now it's a testimony. Então é dessa forma que Jesus vai transformar uma grande pecadora em adoradora. This is how Jesus changed one sinner to a worshipper. E ela vai ser usada inclusive como instrumento para um avivamento naquela cidade. And she's going to be used as a tool for a revival in such a city. Imagina aquelas pessoas que antes julgavam ela, Imagine all of those people living in such a town which are judging her. agora vão ser salvas por causa do testemunho que ela está dando. Now they will be saved because the testimony from her. Vai dizer assim lá no verso 39 do capítulo 4. We're going to see in the verse 39 from the chapter 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Many Samaritans from that city believed on everything that she said. Believed in everything that she said. Yeah. E agora, para a gente encerrar sobre esse encontro, Now to conclude, queria dar uma palavra aos descrentes que estão aqui. I would like to talk with the non-believers. Talvez pessoas que ainda não crêem no Senhor. Maybe people who are still do not deliver their lives to Jesus. Talvez assistindo online. Maybe someone online. Talvez você está aqui porque um amigo te convidou. Or maybe you're here because you have a friend that invite you to come. Você tem um amigo ou um familiar que está testemunhando de Jesus para você. And you have somebody, maybe someone from your family and so on, that is talking about Jesus with you. O conselho que eu posso te dar I can give you an advice é que você faça que nem o povo aqui de Samaria, that you can do like these people from this town in Samaritan. que ouviram esse testemunho e creram no They Senhor. heard the testimony and they believed. Agora, digamos que você rejeite Jesus. But let's say that still you reject Jesus. Você um dia vai morrer, One day you're gonna die. você vai para a sepultura, You're gonna be to the grave. To the grave. e um dia, ao soar da última trombeta, And then when Jesus come, você vai acordar, you're gonna wake. você vai ser colocado frente a frente com esse mesmo Jesus que você está rejeitando. You're gonna face the same Jesus that E you're adivinha rejecting o que now. vai acontecer? And you can imagine what's gonna happen. Ele vai dizer tudo o que você tem feito. He's gonna show for you everything that you have done. Só que lá já vai ser tarde, But there is gonna be late. porque lá ele não está mais como Salvador. Because there is not gonna be as a savior. Lá ele vai ser o juiz que julga o mundo. He's gonna be a judge at that time. Portanto, se você está ouvindo, So if you're listening to this não crê no Senhor ainda, and you are not a non-believer, venha ao Jesus, come to Jesus. arrependa dos seus pecados, Repent of all your sins, porque ainda estamos no ano aceitável do because Senhor. you still have time. Amém. Amen. Let's pray. Let's pray. Pai, graças te damos Dear Father, and thank you for everything that you have done. por mostrar a nós a glória
We appreciate that you showed for us your glory. A sua glória, Senhor, refletida na pessoa do seu Filho. All your glory which is reflected in Jesus. Obrigado, Senhor, por mostrar que Ele é a coisa mais preciosa que existe. Thank you to show us that He is the most precious thing that there is in the life. Senhor, obrigado por nos buscar, por mais que não estávamos buscando We a Ti. thank you that you seek it for us. Okay, we are not seeking you, but you seek it for us. Obrigado, Pai, Thank you, Father, por nos mostrar o significado da verdadeira adoração. because you showed for us what the truly worshipper is. Obrigado, Senhor, por transformar a nossa vida. Thank you for changing our life, Porque isso é conhecer a Ti. because this is know you. Isso é ter o encontro contigo, This is have an encounter with you, ter a vida transformada. to have the life changed. Em tudo Te louvamos e Lhe agradecemos. In everything we praise you and thank you. Em nome do Seu Santo In Filho. Jesus' name, Amém. amen. Amen.